Olá, meus queridos e amados irmãos do Triancelmo. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para nós conversarmos sobre essas lições maravilhosas que nos remete à reflexão, de forma que nós possamos realizar a nossa reforma íntima, né? E hoje a gente dando sequência a esse projeto que está sendo realizado pelo Frei, que é o estudo e comentário de toda essa obra deste livro, né? Este livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a obra essa que tem como nome Caminho, Verdade e Vida. E a lição que nós vamos trabalhar aqui hoje é a lição de número 132, que tem como título Sempre Adiante. Eu já, creio eu que já devo ter feito esse comentário aqui, né? Como que Emmanuel faz para nos trazer essas lições, o que amplifica, né? Amplia os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então, Emmanuel, na realidade, ele lança a mão de um ensinamento do Cristo, ou um ensinamento de um apóstolo. No caso aqui, ele lança hoje de um ensinamento do livro de uma carta do apóstolo Pedro, para ampliar este, este ensinamento para nós, tá bom? Então, ele lança a mão de um ensinamento, né, contido na Escritura Sagrada, na Bíblia, e amplia esse ensinamento para nós. E hoje, o Emmanuel, né, esse Espírito maravilhoso de luz, ele vai fazer uso desta passagem que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, que diz para nós o seguinte: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Bom, aqui a gente já tem que conversar um pouquinho, a gente precisa se contextualizar aqui desse trecho escolhido por Emmanuel, que está na segunda carta de Pedro. Na realidade, esse capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele faz referência aos falsos mestres. Então, aqueles falsos mestres que nos convencem a sairmos do caminho reto, né? A seguirmos a eles, ao invés de estarmos seguindo o Evangelho de Jesus. Eles destoam a interpretação do Evangelho de Jesus, eles criam novas práticas e acabam retirando os seus, digamos assim, seguidores do caminho estabelecido por Jesus, né? Do caminho em qual Jesus é o nosso modelo e guia. Então, Pedro está chamando bastante atenção aqui que se nós formos vencidos por um falso mestre desse, nós acabamos nos tornando escravo desta pessoa, escravo deste vício, escravo de alguma coisa. Quando a gente se deixa vencer, né, fugindo daquilo que é estabelecido por Cristo, a gente acaba se tornando escravo daquilo. Então, Pedro, quando Pedro escreveu essa carta, ele escreveu para os fiéis, para instruir os fiéis das igrejas, né? As igrejas abertas aí, por Paulo, por ele mesmo, no sentido de orientá-los, né? De chamar a atenção deles por algumas pregações, por alguns desvios que estava ocorrendo nas igrejas fundadas. E quando a gente comenta aqui de igreja, a gente não está falando aqui de nenhum templo, não, grandioso, tá, gente?
A gente está falando de uma reunião, um local simples, né? Local simplório, onde os cristãos se reuniam. É essa congregação que ele dá o nome de igreja, para o qual ele escreveu essas cartas. Bem? Bom, uma vez a gente contextualizado nesse sentido, agora a gente pode ir para a lição de Emmanuel. O que que Emmanuel está querendo nos trazer aqui para nós servirmos sempre adiante? Para nós não pararmos, não ficarmos escravos de nada. E servirmos sempre adiante aonde? Seguindo o Evangelho de Jesus. Seguindo como cartilha os ensinamentos do Cristo, certo? Que são as leis de Deus. Tá bem? Vamos ver o texto que Emmanuel trouxe para nós. E Emmanuel começa da seguinte forma: o Espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência, sem escravizar-se. Então, ele está se dirigindo a nós aqui, espíritos encarnados. Nós que estamos tendo a experiência aqui na matéria. E está dizendo para nós aqui que nós temos que nos colocarmos como aprendiz. Aprendiz do quê? Dessa grande escola que é o planeta Terra, que é a oportunidade de encarnação. Nós estamos aqui para aprender, para nos desenvolvermos, para nos despojarmos dos nossos vícios, das nossas paixões. E se nós nos deixarmos levar por essas paixões, por esses vícios, ou talvez por uma palavra equivocada, tá? Nós acabamos ficando escravizados. Então, a gente tem que entender que aquilo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Tudo. Todas as experiências que nós passamos na nossa jornada aqui como encarnados, na nossa jornada evolutiva, é para nós aprendermos algo. Então, a gente tem que se colocar nessa condição. A gente se colocando nessa condição, a gente não fica escravo, a gente tem se colocando como um aprendiz, a gente fica com a mente mais aberta para receber, talvez, as provas, as aflições que nós temos que passar, né? A gente tem que entender isso dessa forma. Para nós, tudo é aprendizado. Tudo. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que nos rodeia. Tá bem? Vamos em frente? E Emmanuel continua. Olha o que ele cita para nós aqui. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Então, Emmanuel nos coloca aqui duas condições, dois exemplos. Na realidade, quatro, né? Ele fala do dinheiro. Então, aqueles que têm aqui recursos materiais em abundância, né? Ou seja, são ricos materialmente, é uma prova difícil de se passar aqui como encarnados. Por que riqueza é difícil, ouvir? Vocês podem estar me perguntando. Porque a riqueza é uma prova que abre portas para tudo na nossa vida. Ela abre portas para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a ambição, para a arrogância, para você se sucumbir para a sensualidade,
Enfim, a riqueza, né, o dinheiro, é uma prova difícil. Eu diria para vocês que ela é muito mais difícil por aquele que passa necessidade material, que é o outro extremo que ele está citando aqui. Ele fala do dinheiro e a necessidade material. E a necessidade material também é uma prova. Que prova é essa? É de você aceitar, né, as dificuldades que você passa aqui materialmente. Ter resignação, ter tranquilidade de passar por isso. Então, são provas diferentes, mas difíceis. Mas pode estar pensando, o da riqueza é muito mais fácil. Não é, não. Não é, não. Porque a riqueza, ela te proporciona coisas, né, que a necessidade material não proporciona. E essas coisas que são proporcionadas te levam a subir. Dinheiro é energia. Dinheiro tem que fluir. Tem que fluir. Eu, por exemplo, né, o meu exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com determinadas situações. Por exemplo, eu não consigo dever nada para ninguém. Se eu dever para alguém, eu fico, puxa vida, aquela coisa não me sai da cabeça, me incomoda. Eu fico pensando se eu dever, por exemplo, uma conta de luz. Tá? Agora, eu fico imaginando que tem muito dinheiro, é um empresário bem-sucedido, tem riquezas, mas essa pessoa, né, na sua empresa, ela tem uma folha de pagamento para cumprir. Diversas famílias dependem dele. Então, eu teria dificuldade de passar por isso, né? Com essa preocupação de todo fechamento, ter que cumprir, pagar as pessoas. Percebe, né? E tem pessoas, né, que espíritos que vêm aqui que são empreendedores, que me explicam. Eu não tenho essa característica, nessa encarnação eu não tenho. Eu vim aqui para ter um trabalho, um sustento material, trabalhar isso, quem sabe mais à frente eu venho com essa prova. Ou eu já tive isso combina, né? E a necessidade material também, né? É a gente se resignar. E aqui ele fala de mais outros dois extremos, da doença e da saúde. Veja bem, a doença também. Alguns espíritos vêm para cá e são submetidos a algumas enfermidades para que ele possa olhar mais para dentro do espírito, do seu eu, e procurar desenvolver. Trabalhar o seu eu. A doença ela é para isso. Se a gente às vezes não consegue trabalhar isso no amor, às vezes vem a aflição, vem a doença, né? Vem a dor, para que você possa trabalhar isso. Por outro lado, tem a saúde. Também é uma bênção, é uma prova, porque se você tem saúde, vamos fazer bom uso dessa saúde, e não se alimentar mal, ser desregrado, porque você tem muita saúde. Não, você aproveitar a sua saúde para trabalhar em prol do seu progresso e do progresso da humanidade. É isso que essa doutrina maravilhosa nos ensina. Nós temos obrigação, esse é o nosso compromisso aqui, trabalhar em prol da nossa evolução, da evolução de quem está ao nosso redor e, consequentemente, da evolução do nosso planeta. Tá? E ele fala aqui, então, que nós possamos aproveitar essas condições educativas de educação, tudo para educar o nosso espírito, e promover aqui a nossa elevação. Tá? Vamos em frente, gente? E Emmanuel continua. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. E é verdade, né? A gente quando vai ficando mais velho, alguns espíritos, quando vão chegando próximo ao seu desencarne, coisa dessa natureza, eles vão
tomando consciência dos seus erros, dos seus equívocos na jornada aqui como encarnados no planeta Terra. Eles começam a fazer algumas análises. Às vezes dá tempo de mudar algumas coisas, às vezes não. Então ele perde a sua encarnação, né? Ele perdeu a oportunidade que a, digamos assim, a bondade, né, a misericórdia de Deus nos concedeu aqui de termos essa encarnação e buscar o progresso. Ele vai ter que trabalhar tudo de novo lá no plano espiritual, voltar talvez numa condição até pior, para poder buscar e alavancar esse progresso. Tá bom? Vamos em frente? E Emmanuel continua aqui. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido com o cerne miserável da mendicância. O que Emmanuel está querendo nos dizer aqui? Que aquelas pessoas, a gente vê muito isso, hein, gente? Principalmente aqueles que vêm de berços abastados, gerações que já nascem no berço rico, e às vezes põem tudo aquilo fora, né? E quando põem tudo fora, entram em desespero, eles não conseguem se adaptar a uma nova realidade, e vêm as lamentações. E ficam mendigando, pedindo aqui e ali para tentar seguir a vida deles. Eles não entendem que isso ocorreu para eles arregaçarem a manga e trabalharem, né? Para reconstruir a vida deles, porque eles fizeram tudo a tempo. Então, ocorrem as lamentações, os murmurinhos, né? A gente fica murmurando o tempo todo, chorando, reclamando, em vez de cair na real. E quando você reclama, você aumenta os seus débitos para com Deus. A gente tem que ter resignação. A gente tem que passar por tudo que a gente tem que passar aqui, com tranquilidade, com paz, tá? E seguir à frente. Bom, e Emmanuel dá um outro exemplo ainda. Ó. Se o pobre é conduzido à elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É comum isso. Aquela pessoa que vem de baixo, né, aquele espírito que vem de baixo, constrói, e tudo mexe com o seu ego. E ele passa a ser uma pessoa tirana, né? Um tirano. Ele passa a ser um ordenador insensato, impõe, quer impor as ideias dele, quer impor aquilo que ele pensa, acha que tudo orbita em torno dele, que ele é o dono da razão e é o certo de tudo. Porque ele é o bom e construiu um patrimônio. Conseguiu sair de determinada condição e chegar a outra. Então, as pessoas, os espíritos, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Tanto de um lado, com a riqueza, tanto aquele que, de perder tudo, tanto aquele que não tinha nada e construiu. Tudo é aprendizado. E as pessoas, né, como fala aqui, transitam mal nessas situações. Não aceitam muito. E aquele que enriquece tem a tendência de ser assim. Tem a tendência de ser um tirano. E agir com muita energia para com os outros, não respeitar, ser rigoroso, ser vaidoso, coisas desta natureza que nós viemos aqui para nos despojar disso, né? Para trabalharmos exatamente essa essência do nosso eu, nos livrarmos desses vícios.
Bem, vamos em frente? E Emmanuel continua da seguinte forma. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Isso aqui é a pérola da lição. Posições transitórias. Nós estamos aqui como encarnados em posições transitórias. Nós estamos, talvez, numa condição de status, olha, transitória, ou numa condição, às vezes, de pobreza, né, de humildade, ela também é transitória. Aquela questão de pobreza, de necessidade. Então, essas situações transitórias, nós temos que passar por elas da maneira que elas precisam ser vividas, de forma que a gente não se deixe levar e sucumbir nos nossos propósitos aqui como encarnados e paralisemos, né, os nossos voos da alma. O que são os voos da alma? É nós crescermos, evoluirmos para alcançarmos, né, voarmos até mundos felizes, onde não teremos que passar por mais nada disso. Onde o bem impera. Não é o caso do nosso planeta no momento. É que ainda o mal impera. Os espíritos que estão aqui, nós somos todos espíritos imperfeitos. Tá certo, meus queridos? Vamos em frente? E já finalizando aqui esse nosso bate-papo, né? Essa nossa lição, essas nossas reflexões, Emmanuel finaliza da seguinte forma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Nós viemos aqui para trabalhar em nosso favor, em favor dos nossos irmãos e do planeta. E continua. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Ou seja, nós seguimos sempre adiante. Esse é o conselho desse Espírito maravilhoso Emmanuel. Este é, digamos assim, a amplificação daquilo que foi colocado pelo apóstolo Pedro, né? Lá no início da nossa ação, do nosso bate-papo, que nós possamos refletir sobre tudo isso, como estamos conduzindo a nossa vida, independente da situação ao qual nos encontramos. E possamos seguir com os nossos voos, com a nossa jornada evolutiva e possamos, o mais breve, alçar os mundos felizes. E, meus queridos, finalizando aqui o nosso bate-papo, eu deixo aqui para vocês, né, um sorriso amigo do amado Mestre Jesus, o seu abraço fraterno e que Deus nos abençoe, ilumine e guarde, hoje e sempre. E na paz do Cristo.